Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão da família, né? Então, eu queria começar dizendo que quase sempre, né, a família da própria pessoa, né, ela tem um grande peso na formação da personalidade da pessoa, né? E a família, eu diria que pode tanto atar destinos, né, quanto libertar as pessoas, né, a depender do nível evolutivo das pessoas integrantes, né, da família, né? E uma parte, né, do nível evolutivo de uma pessoa costuma depender bastante também da questão do nível de instrução dos pais, né? E a capacidade também dos pais, né, de achar e custear boas escolas para os seus filhos, né? Só para você ter uma ideia, né, dessa realidade, né? Uma pesquisa ela correlacionou, né, o QI, né, o coeficiente de inteligência de uma pessoa diretamente relacionado com o QI dos pais, né? E não de forma absolutamente genética, né? Não, isso não quer dizer que seja por uma questão genética, mas porque basicamente, elas conseguem passar mais para os filhos, né? Através da criação, né? E uma pessoa que nasce, por exemplo, numa favela, ela costuma ter, né, um vocabulário mais limitado, né? Em função das pessoas, da sua convivência, terem também, né, um vocabulário limitado, né? E a ideia, né, de nível de QI de pais influenciando o QI dos filhos, ele não tem definitivamente uma origem que seja 100% genética, né? E você tem estudos, né, que relatam que gêmeos separados, né, em contextos familiares diferentes, apresentaram também desempenho diferente, né, em testes de QI, né? E ainda, né, os casos de mulheres, né, que recorreram à inseminação artificial, né, na esperança de ter um filho de um gênio, né, que também fosse inteligente, né, como o pai, sendo a mãe, né, uma pessoa ignorante. E ainda assim, né, mesmo com um pai genial e tendo uma mãe ignorante, o filho dessas pessoas que fizeram essa inseminação artificial tiveram um QI baixo também, né? E também, né, ainda aqueles casos, né, em que crianças muito pequenas, né, com pais, né, de QI alto, quando elas eram adotadas, né, por pais com um QI mais alto, isso também foi mais determinante, né, na formação do QI, né, da criança em questão, né. E esses follow-ups, né, demonstraram basicamente que a convivência, né, com a família e os colegas é que costuma ser um fator determinante, né, no QI do indivíduo, aliado, né, é claro, com o próprio esforço da pessoa, né. E você tem pessoas, né, caras que nascem numa família muito humilde, mas pelo seu próprio esforço, né, é uma pessoa que consegue superar muitas pessoas, até mesmo bem-nascidas, né, do ponto de vista financeiro e QI mesmo, né. E eu falo isso com dois objetivos, né. O primeiro é para quando você quiser, né, se você quiser ter filhos, que você também procure, né, aumentar a sua cultura para que o seu filho consiga também mais facilmente se desenvolver, né. E também, né, para você entender, né, que o esforço diário e persistente costuma superar, né, quase qualquer adversidade na vida da pessoa, né. Eu diria que você pode, de fato, mudar o seu próprio destino, né. Então, vamos para um caso, né, concreto, né, que eu vi isso acontecer, né. E se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar aí, você pesquisando por Edvan Costa, Endeavor, você vai ver, né, uma palestra de um menino, né, que nasceu na favela e tinha tudo para dar errado, né, mas ele conseguiu dar certo, né, efetivamente. E se tiverem um tempo, né, assistam aí a palestra completa. Tem uma versão resumida e uma versão completa, né. Eu diria que se você tiver meia horinha, a palestra completa dele vale bastante a pena, né. E uma das dificuldades, né, para ele melhorar, né, na vida foi justamente o reconhecimento, né, que a sua formação era deficiente, né. E ele viu que basicamente ele tinha que dar um jeito nisso e a forma mais curta que ele encontrou, né, de superar esse problema foi justamente comprar, né, um pequeno dicionário e ler ele diariamente com atenção, né. E a gente, hoje, né, a gente tem algumas outras opções, né, como o próprio Google Word Coach, mas o Edvan conta, né, que para ele, né, foi decisivo a pessoa ler dicionário, porque
tendo, né, uma pessoa nascendo na favela, né, muitas vezes ela praticamente ela só sabia as gírias, né, as coisas, o popular, né. E normalmente, né, uma família, ela também, né, influencia os gostos e a moral de uma pessoa, né. Eu diria que uma família desagregada, né, pode dar problema para uma pessoa no futuro, né. Uma família também com pais antiéticos também pode dar problema, né, para o filho futuramente, né. E há ainda, né, vários outros aspectos, né, que podem influenciar meramente, né, no aspecto da preferência, como, por exemplo, a preferência, né, por um time de futebol específico, né, ou a profissão, né, de um pai ou mãe, né. E eu gostaria, né, de expandir um pouco a questão, né, da família com o paradigma consciencial, né, que a conscienciologia ela leva em consideração, né, que todos nós temos várias vidas, né, e pela lembrança, né, de vidas passadas, a pessoa ela pode, né, ampliar a sua compreensão do porquê ela nasceu, né, numa família específica, né. E através, né, das retrocognições, que são as lembranças do passado, né, retro é para trás e cognição é a lembrança, né. Então é possível ainda, né, perceber se renascer numa família foi algo deliberado, né, que a própria pessoa escolheu, ou algo contra, né, a própria vontade da pessoa. E na maior parte das vezes, eu acredito que seja meio que um misto, né? Então a pessoa ela tá no meio termo, né, entre algo deliberado e algo contra a vontade, né? E eu gostaria, né, de ampliar essa questão, trazendo um conceito novo, né, da Conscienciologia chamado o conceito de curso intermissivo, né? O professor Valdo Vieira, né, ele relata que no período entre uma vida e outra, né, há a vivência, né, da consciência em outra dimensão, né? É quando a pessoa não tem, né, um corpo biológico, ela está, né, só em espírito, né? E ele diria, né, que algumas pessoas, né, mais lúcidas, elas procuram, né, planejar melhor a próxima existência, né? Justamente para que isso permita, né, a pessoa cumprir a sua missão divina, né, que o Valdo Vieira chamou de proexis, né, a programação essencial, que é justamente, né, uma missão decidida por você mesmo, em espírito, e isso em conjunto, né, com a figura do seu orientador evolutivo, né. E nesse sentido, né, há pessoas, eu diria que há pessoas que posam, né, de intermissivistas, querendo salvar, né, o mundo, mas sem sequer conseguir dar conta, né, das coisas do dia a dia, né, como, por exemplo, ajudar em casa de alguma forma, ou até mesmo pessoas, né, muito ruins, né, de se conviver e se relacionar pessoalmente, né. Uma pessoa, né, que não consegue fazer as coisas do dia a dia e trata mal, né, as pessoas da sua convivência, né, é uma pessoa que deveria, né, seriamente repensar a sua vida antes de querer, né, salvar o mundo, né. E algumas vezes, né, o meio em que a gente nasce, né, pode influenciar bastante a nossa personalidade, né. Então, uma ideia, né, que faz todo sentido seria justamente procurar fazer um exame, né, de consciência, a fim, né, de que a pessoa ela se desfaça, né, de possíveis lavagens cerebrais que outras pessoas, né, a cultura e o meio em que a pessoa vive passaram, né, para nós mesmos ao longo, né, de nossas várias vidas, né. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu gostaria de finalizar com nossa clássica recomendação na arte, só que eu não disponho de um filme, né? Se você acha que tem algum filme legal, comenta aí embaixo. E se você curtir, ajuda a gente pra caramba. E se você quiser ajudar a gente mais ainda, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.